Chegamos na Lei 27, e o título já nos joga num terreno bem interessante: o jogo da fé. Um campo onde o que está em disputa é a crença, a devoção e, claro, o poder. Essa é a grande pergunta, não é? Como é que pode? Como certas figuras conseguem um nível de devoção que faz a palavra delas virar lei e a presença delas ser quase divina? Olha, não é mágica. Existe um método. E é esse método que a gente vai desvendar hoje. Para a gente entender essa dinâmica, nosso caminho vai ser esse aqui. A gente começa com a ideia principal, depois desmonta as peças dela, vê como ela funciona hoje em dia, faz uma análise mais crítica e, no final, tira as lições mais importantes. Então vamos começar pelo começo, a criação de um culto. E para ilustrar, a gente vai viajar lá para o século XVII para conhecer um verdadeiro mestre na arte da ilusão, Francesco Borri, um homem que virou lenda na Europa inteira. E é aqui que a coisa fica interessante. O Borri alcançou uma fama absurda. Mas se a gente for olhar a história, ele, na verdade, nunca fez nada de concreto. Nenhuma cura milagrosa de verdade, nenhuma invenção, nada. Então, como ele conseguiu? O segredo estava todo no método e não na substância. Beleza, agora a gente entra no coração da análise. O que o Borri e outros como ele entenderam é que a crença tem uma mecânica, quase um manual de instruções que pode ser seguido. Vamos ver os 5 passos fundamentais desse manual. Aqui estão os 5 pilares: vagueza, espetáculo visual, rituais, uma fonte de renda que ninguém vê direito e uma aura de mistério. Olha, isso aqui não é só truque, não. São ferramentas psicológicas muito precisas, feitas para desmontar o ceticismo e construir uma lealdade que não se abala. O primeiro passo, e talvez o mais genial, é nunca ser específico demais. Promessas de transformação, sucesso ou iluminação são muito poderosas justamente porque são vagas. Cada pessoa projeta nelas os seus próprios sonhos, as suas esperanças, e isso torna a mensagem irresistível. E essa citação aqui, olha, resume tudo perfeitamente. Existe um desejo profundo no ser humano de acreditar em algo maior, algo que vá além do dia a dia. A vagueza alimenta esse desejo diretamente. O segundo passo é todo sobre o que a gente vê. E tem um motivo bem simples para isso. Argumentos lógicos a gente pode debater, mas uma experiência visual, um espetáculo que mexe com as emoções, isso cria uma marca imediata, quase impossível de apagar. E nisso, o Borges era um mestre. Ele não precisava ficar provando nada com palavras. A sua carruagem, os cavalos, a comitiva, tudo aquilo já contava a história de um homem de um poder imenso. A imagem que ele criava se tornava realidade para todo mundo. Agora, os rituais. Pensa neles como a cola que segura o grupo unido. Atividades como estrutura, cantos, gestos, tudo isso cria uma experiência em comum, que fortalece a crença de todo mundo junto. A repetição transforma ideias em hábitos e hábitos em convicção, sem precisar de argumento nenhum. Aqui a jogada é toda sobre percepção. Um líder que parece estar acima das coisas do mundo, como o dinheiro, ganha uma aura de pureza, de autenticidade. E isso não só gera confiança, como, ironicamente, acaba abrindo as portas para uma riqueza ainda maior, que vem disfarçada de presentes e doações. E o Borges, claro, fez isso como ninguém. Ao se recusar a cobrar diretamente, ele se colocava como um benfeitor. Os seguidores, maravilhados, se sentiam na obrigação de retribuir com presentes absurdos, incluindo diamantes, que ele dizia que purificava com a força da mente. E chegamos ao último passo, que talvez seja o mais magnético de todos: o mistério. Figuras como a Mata Hari usaram o mistério para se tornarem fascinantes. Aquilo que a gente não entende por completo, a gente não consegue descartar. O mistério cria um espaço que as pessoas preenchem com imaginação, mantendo o líder sempre na cabeça delas. O Borges sacou uma coisa: o poder da ausência. Quando ele sumia, a fama dele não diminuía, não, pelo contrário, ela explodia. As pessoas ficavam especulando onde ele estava, o que ele estava fazendo, e a lenda dele só crescia a cada dia que ele passava longe. Ok, a gente falou do século XVII, mas e hoje? Porque acredite, essas táticas não morreram, elas só mudaram de roupa, se modernizaram. Dá uma olhada nessa comparação. É impressionante, né? O médico universal do Borri hoje é o líder de pensamento. A carruagem virou uma produção de palco gigantesca, uma marca pessoal. A promessa de purificar diamantes se tornou o desbloqueio de seu potencial.
E a renda escondida agora vem de seminários caríssimos e produtos exclusivos. As ferramentas mudaram, a psicologia é a mesmíssima. Até agora, a gente viu o como fazer. Mas é fundamental a gente parar e pensar: para quê? Esse manual descreve ferramentas muito poderosas. A questão é: elas são usadas para construir ou para manipular? E aqui vem o contraponto, o advogado do diabo. O que a gente está descrevendo aqui, isso não é liderança de verdade, que quer ver os outros crescerem. Na verdade, é um guia de como explorar as nossas vulnerabilidades, o desejo por respostas fáceis, por fazer parte de algo, por ter algo em que acreditar. É uma linha muito, muito tênue. E agora um quiz rápido, só para ver se a ideia ficou clara. Pensa aí, qual é a ferramenta mais eficaz para passar por cima da nossa lógica? Argumentos detalhados, citar fontes acadêmicas ou um espetáculo visual que te deixa de queixo caído? Bom, se você pensou no espetáculo, acertou. Como a gente viu, a emoção que vem do que a gente vê quase sempre ganha da lógica do que a gente ouve. Bom, vamos amarrar tudo isso. O que a gente leva de mais importante desta análise da Lei 27 e do jogo da fé? Primeiro, o desejo de acreditar é uma das forças mais potentes da natureza humana e pode ser direcionado. Segundo, a persuasão muitas vezes tem mais a ver com sentir do que com pensar. Espetáculo e mistério falam direto com a emoção. E por último, depois que a gente entende esse manual, a gente começa a ver ele em todo lugar. No marketing, na política, na cultura pop. E para não ficar só na teoria, que tal um micropasso, um desafio? Durante esta semana, escolha uma marca, um político, uma celebridade e tente identificar só uma dessas táticas em ação. Pode ser a promessa vaga, o foco no visual, a aura de mistério. Apenas observe. Isso já afia a nossa percepção. E com essa ideia a gente fecha por aqui, porque veja bem, criar um grupo de seguidores é só o primeiro passo. A verdadeira questão de poder é o que fazer com eles. E é exatamente aí que a gente vai entrar na nossa próxima análise, ao mergulhar na Lei 28.